Olá, boa noite. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lomonte e você é sempre bem-vindo. Ministério do Desenvolvimento lança plataforma para acompanhar o comércio eletrônico. Em 3 anos, foram movimentados R$500 bilhão. Presidente Lula sanciona a lei que abre crédito suplementar de R$4 bilhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Congresso Nacional completa 100 dias da nova legislatura, com projeto aprovado para facilitar a aquisição de empréstimos para as micro e pequenas empresas. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O Congresso Nacional completou nesta quinta-feira 100 dias da nova legislatura. Nesse período, deputados e senadores votaram um projeto considerado essencial para os micro e pequenos empresários, as novas regras do Pronampe. A principal delas foi o prazo de pagamento para o empréstimo ampliado, de 48 para 72 meses. Além disso, os recursos poderão ser usados em investimentos e capital de giro, ou seja, para adquirir máquinas e equipamentos, ou realizar reformas, mas também para despesas operacionais, como o pagamento da folha de salário, contas de água, luz, aluguel e telefone. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na quinta-feira a lei aprovada pelo Congresso que abre o crédito suplementar do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São R$4 bilhões e 18 milhões que vão ser acrescidos ao orçamento deste ano. A medida recompõe integralmente os recursos do fundo, que passa a dispor de 9 bilhões e 900 milhões de reais para investimentos em projetos estruturantes em áreas estratégicas. E os produtos comercializados pela internet movimentaram em 3 anos cerca de R$500 bilhão em todo o país. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, que lançou uma plataforma para acompanhar o comércio eletrônico. Confira na reportagem da Camila Xavier. A partir de dados das notas fiscais eletrônicas fornecidas pela Receita Federal, o governo pôde mapear operações de compra e venda feitas no e-commerce. Nos últimos 7 anos, o líder absoluto de compras pela internet foi o celular, com faturamento de R$72 bilhões, seguido pelos televisores, com 28 bilhões, e notebooks e tablets, com 21 bilhões em vendas. A lista completa abrange milhares de produtos que podem ser mapeados por regiões, como roupas e sapatos, alimentos, móveis, cosméticos, medicamentos, bijuterias, eletroeletrônicos, automóveis e até barcos. O que nós temos como indicativo são os celulares, né? O produto mais comercializado. O que aí podemos identificar é quais são as regiões, quais são os estados, se é um comércio intra-estado ou no próprio estado, para que a gente possa entender o porquê desse dinamismo do comércio. Isso possibilita vários questionamentos. Todo conjunto de indicadores tem como objetivo justamente promover questionamentos, né? Como que nós podemos implementar políticas públicas no sentido ou de equilibrar, ou de promover, ou de entender, por exemplo, como que as transformações econômicas e as transformações sociais dinamizam esse comércio. De acordo com a pesquisa, o fluxo de comércio eletrônico interestadual teve maior concentração na região sudeste, onde ocorreram 74,1% de todas as vendas online. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados que mais venderam e mais compraram nesses 7 anos. As vendas online realizadas aqui no Brasil, com emissão de nota fiscal entre 2016 e 2022, movimentaram R$628 bilhões, saindo de 36 bilhões em 2016 para 187 bilhões no ano passado. Com base nesses dados, o governo poderá promover políticas públicas para gerar mais renda aos pequenos e médios negócios.
Estudos internacionais, como os da OCDE, mostram que países que têm uma base industrial avançada, complexa tecnologicamente, tem um efeito positivo muito grande no setor de comércio e serviço, demandando um tipo de emprego de maior qualificação. Então, pense que quando você tem pessoas que têm um maior nível de renda, uma maior qualificação, os tipos de produtos que se demandam no e-commerce podem se sofisticar. E aí a gente pode pensar como que as pequenas e médias empresas podem otimizar e ganhar mais com esse mercado. A pandemia de Covid-19 contribuiu para impulsionar as vendas online e fez o comércio eletrônico brasileiro dar um salto, movimentando 450 bilhões de reais em operações de compra e venda apenas nos últimos 3 anos. A compilação e divulgação dessas estatísticas está alinhada aos esforços do governo para impulsionar e dar transparência à economia digital. E hoje, na nossa coluna Como Investir, vamos falar sobre como as emoções impactam na nossa vida financeira. E hoje aqui comigo o Thiago Godoy. Boa noite, Thiago. Finalmente conseguimos, hein, Thiago? Vamos falar das emoções. Boa noite, Raíssa. Finalmente deu certo. Que bom estar aqui com vocês. Maravilha. Sempre um prazer participar do jornal. É bom que aumenta a expectativa, né, Thiago? Conta pra gente. Todo mundo tá curioso, né? Finalmente vamos saber como as emoções impactam, então, na vida financeira. Conta pra gente, Thiago. Estamos ansiosos aguardando essa resposta. Muito bom, Raíssa. Me diz uma coisa. Você já comprou alguma coisa assim, naquele dia mais difícil, que você estava mais estressado, alguma coisa aconteceu, você falava, vou lá no shopping ver se eu consigo desopilar, né? Já comprou alguma coisa e já se arrependeu? Sim, principalmente comida. Quando as emoções começam a falar mais alto, eu vou pro lado da comida. E aí vem duas coisas, né? O dinheiro que gasta, o arrependimento no bolso e no estômago, né? Que a gente come mais do que deve. Exatamente. E o impacto vai ficando. Depois, para voltar, né? Tanto na dívida quanto naquelas calorias a mais, a gente fica um tempo para retomar, né? Exatamente. Muito bom, Raíssa. Olha, a gente brinca assim, mas é realmente o tema que eu tenho trabalhado já há algum tempo. E é o tema que eu trago no meu livro, que eu lancei recentemente, Emoções Financeiras, trouxe até aqui, para fazer o jabá, né? Mas bacana, Raíssa, é que esse livro acabou de fazer um mês que foi lançado, e já está indo para a 2ª edição, já é best-seller pela Publish News, pela Veja. E eu fico muito feliz, é claro, né, porque foi um trabalho de 1 ano e meio aqui de escrita, mas eu fico mais feliz ainda porque as pessoas estão se conectando com esse assunto, que ainda é muito novo, acredito eu, pelo que eu vejo, e que, né, os feedbacks das pessoas, as respostas que eu tenho, que é basicamente assim, a nossa vida financeira, é o que eu trago aqui no livro, a nossa vida financeira ela não é racional, ela não é alguma coisa que você tem que entender de número, tem que entender de conta e tem que entender de técnica só. Você pode até entender disso, mas isso não vai fazer que você tenha uma boa vida financeira. Começa aqui, na origem, nas emoções, em como a gente usa o nosso dinheiro e como a gente direciona o nosso dinheiro e faz um bom uso dele. E eu trouxe aqui nesse livro várias referências de vários estudos já acadêmicos que trouxeram muitos aprendizados e eu comecei a escrever esse livro quando eu fui estudar, fazer um mestrado. Eu entrevistei 400 pessoas endividadas, Raíssa, 400 pessoas endividadas no Brasil, e foi ali que eu descobri assim, por que uma pessoa que tem uma renda boa está endividada e uma outra pessoa que nem tem uma renda tão boa assim não consegue chegar no final do mês. É o contrário, né? Uma pessoa que tem uma renda boa, está endividada, não consegue chegar no final do mês, e uma pessoa que tem uma renda ok, menor ainda do que essa, ela consegue, né, comprar um apartamento, uma casa, consegue fazer as coisas dela e levar o dinheiro dela de uma forma positiva, né? Foi isso que eu tentei responder lá na minha pesquisa, e eu trouxe muitas coisas de psicologia, sabe, Raíssa, de psicologia do dinheiro e de insights muito importantes para a gente olhar para dentro primeiro e ver que quando a gente olha para a nossa vida financeira de uma maneira mais ampla e entende que a gente carrega padrões de comportamento, que o nosso cérebro é uma máquina de repetição, que a gente repete várias coisas sem a gente perceber. Na hora que a gente está vendo, a gente não está olhando para as emoções, a gente não está olhando para o nosso dinheiro, em como a gente usa ele, aí fica repetindo, fazendo coisa errada e se arrependendo, né? Igual comer mais do que deve e ficar
arrependido. Tudo bem quando acontece isso uma vez ou outra, mas, infelizmente, no caso da maioria das pessoas, em grande parte das pessoas, é um ciclo. E foi buscando entender esse ciclo e transformar esse ciclo em melhorias, em metodologias. Eu trouxe para esse livro aqui exercícios, atividades, né, um processo mesmo, um guia, para que as pessoas possam olhar para si, olhar para o seu autoconhecimento financeiro e poderem implementar esses conhecimentos na prática. E é para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, não é um livro técnico, pelo contrário, ele fala realmente com a emoção, porque é a origem dos nossos comportamentos na emoção que fazem a gente acertar ou errar, né? Eu ia justamente falar isso. A questão da pessoa comprar é um sintoma, né? Eu ia te perguntar se você ajuda as pessoas a curarem a origem disso, né? E você falou algo que eu vejo bastante. Pessoas com mais recursos, mais endividadas, e pessoas que com menos são mais organizadas e conseguem viver sem dívidas, sem sempre estar pedindo dinheiro emprestado e etc. Então, quem for procurar o livro vai conseguir tratar essa causa que faz a pessoa misturar emoção com compras, enfim, com uma má gestão financeira? Perfeito, Raíssa. Eu adorei a sua analogia entre causa e sintoma e a origem, né? E é justamente o que eu trabalho aqui no livro. Quando uma pessoa que tem uma renda mínima, que ela pode viver bem com aquela renda, ela consegue se alimentar, ela consegue pagar suas contas, se ela estiver em desequilíbrio financeiro, o problema não é a renda dela, o problema está na forma como ela está usando essa renda dela, sabe? É a mesma coisa com a alimentação, né? Quando a pessoa está comendo mais do que ela precisa, ela tem alguma coisa dentro, ela está comendo as emoções. Quando ela está gastando mais do que ela deveria, ela está gastando as emoções. Então, a origem não está no dinheiro, a origem está nela entender o que é prioridade na vida dela, quais são os objetivos, os sonhos, para onde ela quer ir, como é que ela se enxerga daqui a 2, 3, 4, 10 anos, né? E esse livro, ele traz ferramentas práticas e simples para a pessoa começar a se enxergar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o teste dos avatares financeiros, onde você vai responder algumas perguntas para entender mesmo qual que é o seu perfil com o dinheiro, o seu perfil com o dinheiro hoje. Não quer dizer que você vai ser para sempre assim, né? Você pode e deve, com essa ajuda aqui, com esse conteúdo, melhorar a sua percepção. Sabe aquela coisa que a gente atualiza a nossa identidade? A gente, poxa, quando é mais jovem, gosta de sair mais com os amigos, depois vai ter a nossa família, a gente fica mais em casa, mais caseiro. Todo mundo muda durante a vida, todos nós estamos mudando o tempo inteiro. O que eu proponho aqui nesse livro é esse olhar para dentro, essa reflexão, para que as pessoas possam começar a lidar melhor, por que não? Todo mundo pode, né? Lidar melhor com o seu dinheiro, entender suas crenças limitantes, entender seus padrões de comportamento. E é um livro bem simples, tá? Realmente é um livro que qualquer pessoa pode usar, entender, responder as perguntas aqui, descobrir o seu avatar, descobrir onde estão os seus erros. E aí, quando a gente entende onde a gente está errando, a gente começa a entender também para onde a gente vai para conseguir melhorar. Né? Eu fico muito feliz, porque o livro foi lançado recentemente, mas muitas metodologias que eu trabalho aqui, eu já testei com mais de 10 mil alunos em cursos, em mentorias, né? em diversas abordagens que eu venho trazendo nesses últimos 10 anos que eu trabalho com educação financeira. Então, são metodologias que foram testadas e fazem muita diferença para as pessoas que estão começando e que querem realmente aprender a lidar melhor com o dinheiro, aprender até a investir. No finalzinho do livro eu trago aqui os conceitos mais simples para que qualquer pessoa entenda e saia aqui dessa leitura com mais segurança, sabe? É isso que eu tenho de maior objetivo mesmo, assim, que a pessoa tenha mais segurança para lidar com o dinheiro dela. Maravilha. Tiago, adorei. Já quero saber qual é meu avatar. Já vou lá na livraria procurar para entender também como as emoções estão influenciando a minha vida, porque realmente a gente vai mudando a forma de lidar com o dinheiro ao longo dos anos. Tiago, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Até semana que vem. Eu que agradeço, Raíssa. Boa noite, até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau.
A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco você vai saber como o empreendedor pode ter uma gestão mais eficiente para o negócio. Eu volto já. E já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo de Brasília para todo o país. Acompanhar a pontualidade, a assiduidade e a carga horária de cada funcionário é importante, não só para a gestão de recursos humanos, como para o planejamento da empresa. Pensando nisso, foi criada a SAT Tecnologia, que ajuda qualquer empreendedor a ter uma gestão mais eficiente, economiza o tempo até dos recursos humanos. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o fundador da empresa, Thiago Santiago. Seja bem-vindo! Boa noite, Thiago! Boa noite, Raíssa. Tudo bom? Tudo certo. Thiago, conta pra gente, primeiro, como surgiu a SAT Tecnologia? Há quantos anos você já atua nesse segmento? Então, a SAT começou há 11 anos atrás, quando começou a primeira lei, né, a Portaria 510 do Ministério do Trabalho, que homologou os relógios de ponto, né? Aquele equipamento que o funcionário vai lá, coloca o dedinho e sai o comprovantezinho, né? E aí foi tendo demanda atrás de demanda e a gente foi aumentando a quantidade e foi vendo a necessidade, a real necessidade pelo menos o brasiliense, né? O brasiliense estava muito a esmo, assim, né? Então eles começaram a pegar mais no pé dos funcionários, entre aspas. Por quê? Porque eles conseguiram ver que essa questão do ponto é uma questão de gestão, onde sim você consegue estar administrando melhor e consegue estar arrecadando tempo, recurso, né, para poder estar fazendo essa gestão melhor. E aí a tecnologia foi mudando, né? Hoje em dia a gente tem até leitor através de íris, né, consegue realizar o ponto do funcionário, tablet, celular, né, e essas coisas, né? E assim a gente foi vendo a real necessidade Brasil, né, em estar levando tão a sério essa questão do ponto, né, do controle de jornada de funcionários. Tiago, agora uma pergunta. O relógio de ponto, desses assim, que eu acho que é o mais popular, aqueles que ficam na parede, ele é obrigatório? Ainda tem aquela folha que o funcionário preenche? O que é obrigatório hoje numa empresa? Então, obrigatório hoje, pelo artigo 74 da CLT, é que a empresa que tem acima de 20 funcionários tem um controle de ponto, sendo ela manual, aquela folhinha ainda está válida, né, pelo Ministério do Trabalho, por incrível que pareça. Mecânico, que é aquele que nos filmes do Charlie Chaplin, ele coloca o cartãozinho e faz lá crec, né, também é válida. Ou relógio de ponto, e hoje entrou com a portaria 671, que foi homologada em 2021, por causa da pandemia, tablet, celular, né, computador, tudo por reconhecimento facial, né, que facilitou e muito a vida dos empreendedores. Até porque tem a questão do home office também, né? Que eu vou te perguntar daqui a pouquinho mais sobre esses relógios de ponto mais modernos, digamos assim. Mas qual a vantagem da empresa ter o relógio de ponto em vez da folha que o funcionário preenche, por exemplo? E já vou até te perguntar como isso ajuda juridicamente, talvez. Sim. A folha de ponto, ela é válida pelo Ministério do Trabalho, só que aquela folha onde o funcionário preenche lá as horas. Entrei 8 horas da manhã, saí meio-dia, 13, 18 horas. O funcionário, né, não cumpre aquilo direito, né? Geralmente, as empresas, o empregador, né, para economizar tempo, enfim, entrega no final do mês aquela folha, o funcionário vai lá e preenche de qualquer jeito e tudo, né? Levando em consideração isso, quantos processos trabalhistas tem, né? Porque o delegado do trabalho vai na empresa e aí o empregador apresenta aquela folhinha, né? E aí fala assim, mas como é que pode, né? O funcionário trabalha certinho, 12, né? Bate o ponto exatamente na hora que está contratado, né? A gente sabe que ele tem ali um atraso ou outro, né? Enfim, aí com agora essa modernidade de reconhecimento facial, cara, e a pessoa colocou a foto ali, bateu a foto, olhou para um tablet, não precisa nem apertar nenhum botão no tablet, ele já vai direto lá para o sistema, ou da contabilidade, ou do RH, da gestão, enfim, né?
O gestor da empresa não precisa mais ficar calculando minutinho em minutinho ali todas as linhas do dia, né, para saber quanto que ele vai ter ao longo do dia. Isso aí um sistema já faz automaticamente, muito rápido. A gente aqui estima até 80% de economia de tempo, né, nesse fechamento de folha, né? 80%. Você falou da questão do empregador, do horário britânico, não é isso? Por exemplo, o funcionário entra todo dia 9 da manhã sem ter nenhuma alteração nessa minutagem. Isso é uma segurança também para o funcionário, porque eventualmente alguém pode pedir para ele colocar um horário ali. Então, essa forma automatizada, né, mais digitalizada, é uma segurança para os dois lados, né? Sim, com certeza. É aquela coisa, eu sempre falo, né, com meus clientes, né, é o justo, né? Funcionário trabalhou a mais, recebe hora extra. Trabalhou a menos, recebe lá descontado lá do salário, vai para o banco de horas, né? Enfim, o relógio de ponto veio para justamente isso, para ser o justo, né? Nenhuma pessoa ser lesada e nem a empresa ser lesada, né? Tá certo. Tiago, agora falando aí dos modos mais modernos, né? Com home office, é possível controlar essa jornada? O que é que o mercado aí dos relógios de ponto tem oferecido para o nosso empreendedor? Então, nessa questão do home office, né, foi justamente por isso que o Ministério do Trabalho resolveu fazer essa portaria 671, né? Porque foi logo depois da pandemia, onde várias empresas fecharam as portas e colocaram os funcionários para trabalhar home office, né? Existia muito funcionário que fazia o quê? Eu estou de home office, eu vou estar lá no clube lá, né? Mas assim, eu vou falar que estou trabalhando. Aí o que criaram isso, né? Criaram agora. A pessoa tem que estar em casa, por quê? Porque quando você bate um ponto lá por um tablet, pelo computador, enfim, por algum aplicativo eletrônico, ele já manda a localização, exatamente onde você está, e uma foto sua, né? Para falar que realmente é você, não é seu irmão batendo ponto por você, falando alguma coisa assim, né? Então, assim, a segurança, né, para o empregador, né, inclusive veio muito forte, né, para justamente evitar fraude, né, porque os outros sistemas têm muita fraude, igual você falou, aquela folhinha lá preenchida lá, um pode preencher pelo outro, né, cartãozinho, um pode bater pelo outro, entendeu? Então, assim, veio para dar segurança, né? E hoje uma pequena empresa consegue ter esse relógio de ponta? É um custo acessível? Então, a gente tem empresas aqui que a gente presta consultoria e tem esse sistema de ponto que tem um funcionário. Às vezes, uma pessoa tem lá um porteiro só e ele quer colocar um relógio de ponto para esse porteiro, né? Então, assim, é questão de gestão. É muito importante a empresa, ou empregador, ou, né, outra área qualquer, por exemplo, as empregadas domésticas, né, terem esse controle de ponto, né? Porque muitas vezes, a empregada doméstica, no caso, ela é lesada, né, porque ela trabalha demais, né, e às vezes não sabe os direitos, né? E a pessoa pode ter esse respaldo, né, jurídico, né, para explicar enfim, né, para o Ministério do Trabalho, qualquer coisa assim, que está de acordo com a lei, né? Interessante, até os empregados da residência pode ter. Tiago, muito interessante, muito importante esse assunto, mas nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Rapidinho, para quem se interessou e quiser saber mais, como faz para entrar em contato? Eu sou o cofundador da SAT Tecnologia, né? É só entrar em contato pelo telefone 3367-2230, né? E aí a gente pode estar vendo um produto ideal para a sua empresa. Tá certo, Tiago. Obrigada. Até a próxima. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Até mais. Olha aí, gente, importante, hein? Uma segurança para os dois lados, né? Tanto para o funcionário quanto para a empresa. Agora a gente muda de assunto. A produção de calçados no Brasil teve um aumento de 2% no primeiro trimestre deste ano. No período, foram fabricados 195 milhões de pares de calçados em todo o Brasil. Para o ano de 2023, a expectativa é que a produção registre um incremento entre 1% e 1,7%, chegando a 860 milhões de pares. Mas os números estão aquém dos registrados na pandemia.
quando foram fabricados no Brasil 897 milhões de pares de calçados em 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Calçados. E o Sebrae vai contar com o apoio do governo federal para fortalecer o empreendedorismo, melhorar o acesso ao crédito e incentivar as exportações. O assunto foi discutido nesta quinta-feira entre o vice-presidente da República e o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente, Geraldo Alckmin. Vamos ver. A nossa reunião no dia de hoje foi uma reunião para mostrar que quanto mais abelha, mais mel. Juntos, o conjunto de protagonismo do Sebrae com o Ministério da Indústria e Comércio, principalmente naquilo que é pertinente ao empreendedorismo brasileiro, são políticas que vão ser traçadas a partir desse encontro em conjunto com o ministro Geraldo Alckmin. Conversamos sobre como fortalecer o empreendedorismo, possibilidade de crédito, que é importante, especialmente seguro para o crédito, exportação. A Itália, por exemplo, é um bom exemplo, onde pequenas empresas são importantes exportadoras no seu conjunto. Então, exportação, qualificação, treinamento, tem possibilidades aí em todas as áreas. Digitalização. Então, a parte de bioeconomia, acabou de o presidente Lula de assinar o decreto reconhecendo como organização social a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Então, existe um centro de biotecnologia da Amazônia, o CBA, que nós deveremos, nos próximos 15 dias, assinar o contrato de gestão com esta OS. Então, uma possibilidade enorme de ampliar negócios, oportunidades, o cacau virar chocolate, cosmético, a indústria farmacêutica. E o Sebrae tem uma expertise enorme, faz acontecer. E está no Brasil inteiro. A reunião faz parte das ações do Sebrae para o crescimento econômico e fortalecimento das micro e pequenas empresas no país. Na ocasião, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que nos próximos 15 dias deve ser assinado um contrato de gestão com a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, que tem um centro de biotecnologia. Segundo Alckmin, é uma possibilidade de ampliar negócios e oportunidades, tendo o cacau como matéria-prima para a produção de chocolate, cosméticos e produtos farmacêuticos. A gente vai acompanhar, é claro. E essa edição do Jornal do Empreendedor vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.